Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo um resumo das principais notícias da semana. Vamos lá então? E olha só, puxado pelo comércio, o Produto Interno Bruto do Brasil registrou alta nos 3 primeiros meses do ano. O presidente Lula, inclusive, comemorou o resultado do PIB e disse que o Brasil ainda vai chegar a ser a 8ª economia do mundo. O PIB do Brasil subiu 0,8% no primeiro trimestre deste ano. O crescimento da economia brasileira no período veio em linha com as expectativas do mercado financeiro, que projetou o mesmo resultado registrado. De acordo com o IBGE, o crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve uma alta de 1,4% no período. A agropecuária também cresceu, registrando variação positiva de 11,3%. Dentro do setor de serviços, o destaque do trimestre ficou com o comércio varejista, que avançou 3% entre janeiro e março. Além disso, os segmentos de informação e comunicação e outras atividades de serviços também tiveram crescimento, mas a indústria apresentou leve queda de 0,1%. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 2,5%. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 2 trilhões e 700 bilhões de reais entre janeiro e março. No ano passado, o PIB cresceu 2,9% e somou quase 11 trilhões de reais, o que voltou a colocar o Brasil no grupo das 10 maiores economias do mundo. E ainda falando de economia, a produção industrial brasileira interrompeu uma sequência de altas e caiu em abril. Apesar da queda, no acumulado do ano, a atividade registra expansão. Depois de 2 meses de alta, a produção industrial brasileira caiu meio ponto percentual em abril, na comparação com março, que o setor registrou aumento de 0,9%. Em fevereiro, a indústria apresentou um leve crescimento. E com a interrupção do crescimento em abril, a indústria eliminou parte do ganho acumulado de 1%, registrado nos meses de março e fevereiro. Mas, segundo o IBGE, no acumulado do ano, o setor industrial teve expansão de 3,5%. No mês, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 18 das 25 atividades industriais pesquisadas tiveram avanço na produção. Entre as atividades, a influência negativa mais importante foi assinalada por indústrias extrativas, que recuou 3,4% no mês. Outras contribuições negativas relevantes vieram de produtos alimentícios, derivados do petróleo e equipamentos de informática e eletrônicos. Por outro lado, entre as atividades que apontaram expansão na produção, a de veículos automotores, que cresceu 13,2% e exerceu o principal impacto em abril. Também registraram crescimento no mês os ramos de produtos diversos, de produtos farmacêuticos e máquinas e materiais elétricos. Outra boa notícia, a caderneta de poupança registrou saldo positivo em maio. Após perdas no mês de abril, os depósitos superaram os saques em 732 milhões de reais. Mesmo assim, o rendimento se mantém baixo. Segundo dados do Banco Central, o saldo voltou a ficar positivo em relação a abril, que teve resultado negativo em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em maio do ano passado, a caderneta registrou mais saídas que entradas em 11 bilhões de reais. Os depósitos atingiram 283 bilhões e 800 milhões no mês. Já as retiradas ficaram em 283 bilhões de reais. Segundo especialistas, o resultado é importante porque mostra que os brasileiros conseguiram poupar mais neste período. Entretanto, por conta do baixo rendimento, a poupança não é um bom investimento. A caderneta de poupança voltou a perder para a inflação em fevereiro. A rentabilidade ficou negativa em quase 30%, uma desaceleração na sequência de ganhos reais desde fevereiro do ano passado, com o índice de preços ao consumidor amplo de fevereiro de 0,83%, contra o rendimento nominal de 0,54%. Vamos falar de mercado de trabalho agora. Mais de 60% dos trabalhadores com carteira assinada encerraram o mês sem conseguir pagar as contas básicas com o salário. Os custos essenciais incluem aluguel, condomínio, alimentação, saúde, higiene, impostos, energia elétrica, internet,
gás e transportes. São precisamente esses gastos que, no fim do mês, muitos brasileiros ficam sem o dinheiro para cobrir todas as despesas. Início de mês, salário prestes a cair na conta, mas a preocupação já vem. Muitos brasileiros não conseguem chegar ao final do mês com dinheiro. Meu filho me ajuda e minha nora, porque meu dinheiro não dá para chegar ao final do mês, não. A última pesquisa da Confederação Nacional da Indústria CNI sobre o tema apontou que 30% dos brasileiros enfrentam essa realidade. Assim também é para o Fabrício. Tem que fazer um malabarismo aí todo mês, né? Haja vista que as coisas têm subido consideravelmente, né? O poder de compra nosso cada dia diminui mais um pouco. A pesquisa da CNI ainda mostra: 38% das pessoas conseguem gerenciar bem o dinheiro, mas não conseguem formar poupança. Outros 30% guardam pouco todos os meses. Iremarte tem tentado. Precisa de um pouco de malabarismo, sabe? A gente precisa fazer um orçamento, organizar certinho, porque o dinheiro não dá, tem que ter uma equilibrada, sabe? Tem que pensar direitinho no que vai gastar, no que vai deixar para o outro mês, entendeu? Porque é difícil as coisas hoje em dia. Está tentando gerenciar o dinheiro como ele? Então se liga nessas dicas dos especialistas em economia. 1. Faça um orçamento. Elabore uma lista com todos os custos fixos como água, luz, telefone e aluguel. 2. Estabeleça metas para economizar. Ao receber o salário, separe imediatamente o valor. 3. Restrinja gastos estabelecendo o que será gasto com cada coisa: supermercado, roupas, lazer. Além disso, evite gastos desnecessários. Fique longe de dívidas e separe um valor para despesas anuais, IPVA, IPTU e seguros. E a duração do saldo do Vale Refeição no Brasil caiu de 18 dias para 11 dias entre 2019 e 2024. O estudo foi feito por uma empresa do ramo. Vamos ver. O Vale Refeição, que é um benefício garantido por lei, não dura um mês para o trabalhador brasileiro. De acordo com a Plunxi, empresa responsável pelo estudo, o valor médio entre Vale Refeição e alimentação é de R$ 480 por mês. E desde o ano passado o auxílio estagnou. O Centro-Oeste lidera a posição das regiões com valor médio mais alto. Na sequência, aparece o Sudeste. A análise mostrou que o almoço foi o horário em que houve maior uso do Vale Refeição entre janeiro e março deste ano, comparado aos mesmos meses de 2023. Como forma de economizar, 38% dos usuários percorrem até 3 quilômetros para comer. A pesquisa ainda indicou que o Vale Alimentação é o mais desejado por 46% dos trabalhadores, seguido por Seguro Saúde e Vale Refeição. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, autorizou o reajuste de até 6,91% nos planos de saúde individuais e familiares. Mais de 8 milhões de pessoas devem ser impactadas pelo aumento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou nesta terça-feira o reajuste máximo de 6,91% no preço dos planos de saúde individual e familiar. A medida poderá mudar os termos dos contratos de quase 8 milhões de beneficiários. A decisão não envolve planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o reajuste poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês da data de contratação do plano de saúde. A mudança terá validade de maio de 2024 até abril do ano que vem. Para os contratos que aniversariam em maio e junho, a cobrança deverá ser iniciada em julho ou, no máximo, em agosto, retroagindo até o mês de aniversário do contrato. E a Organização Mundial da Saúde divulgou um novo relatório sobre a situação epidemiológica da dengue. O Brasil lidera o número de casos da doença. O relatório aponta que o Brasil é responsável por 82% dos casos suspeitos de dengue registrados globalmente neste ano. Este dado coloca o Brasil no topo do ranking de casos fatais da doença. Seguindo o Brasil, estão a Argentina com 420 mil casos prováveis, Paraguai com 257 mil e Peru com quase 200 mil casos prováveis. Apesar de haver um aumento de casos de dengue em escala global nos últimos anos, a maior quantidade foi registrada na região das Américas, onde o número ultrapassou 7 milhões no final de abril, superando os 4 milhões e 600 mil registrados no ano passado.
Segundo informações atualizadas do Sistema Global de Vigilância, até a última segunda-feira foram registrados mais de 7.600.000 casos suspeitos de dengue no mundo, dos quais 3,5 milhões foram confirmados. Em relação às mortes, o Brasil representa 77,3% das 3.682,3% dos 16.200.000 casos graves de dengue registrados globalmente. Olha, quase 10% da população possui o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Alguns gênios da arte, como por exemplo o italiano Leonardo da Vinci, ou então o pintor espanhol Salvador Dalí e até o Walt Disney, foram diagnosticados com TDAH. A repórter Cris Pazeto conversou com um neurologista que explica agora quais os sinais e também qual o tratamento. Geralmente, são os professores os primeiros a notar os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Acontece mais ou menos de 5 a 8% nas crianças, sendo que o diagnóstico é feito no período de alfabetização. 7, 8 anos a gente começa a fazer esse diagnóstico. Como o próprio nome diz, o transtorno se caracteriza pelo déficit de atenção, a hiperatividade e o comportamento impulsivo. Tem 3 subtipos. A gente tem o subtipo que seria mais prejuízo na concentração, seria a hiperatividade, outro subtipo, e tem o misto. Então, você tem uma tríade, né, de desatenção com agitação e impulsividade. Maior ou menor grau vai estar presente nesses indivíduos. O diagnóstico é feito por um médico neurologista ou psiquiatra infantil. Em geral, nós encaminhamos para um neuropsicólogo com experiência nessa área, na infância, em TDAH, para a gente, porque eles vão aplicar uma bateria de testes. E aí, através dessa avaliação neuropsicológica, a gente confirma a hipótese do neurologista. O tratamento é feito à base de medicamentos e terapias comportamentais. O tratamento, na verdade, é um tripé, basicamente. É a medicação, porque quando há prejuízo, você tem indicação de introduzir a medicação, principalmente para os indivíduos em torno de 7 anos para frente. Além da medicação liberada pelo FDA, a gente tem atividade esportiva, porque em geral esses indivíduos têm muita energia, precisam gastar essa energia, e a psicoterapia. Estima-se que de 5 a 10% da população tenha transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Com tratamento adequado na infância, o prognóstico é de vida normal. Há estudos que sugerem que grandes personalidades mundiais tenham TDAH. O pintor espanhol Salvador Dalí, o empresário americano Walt Disney e o fundador da Microsoft, Bill Gates, estão na lista dos gênios que... E no Rio de Janeiro, os casos de estelionato pela internet aumentaram. Somente na capital este ano, já são mais de 24 mil golpes denunciados. O Brasil é o segundo país com maior índice de estelionato digital, ficando atrás apenas da China no ranking mundial. Só na capital fluminense, em 2017, foram 17.305 casos. Os números chegaram a 62 no ano passado. E neste ano, até abril, já foram registrados quase 25 mil casos. As vítimas acabam sendo enganadas por sites ou redes sociais dos criminosos. Após 4 dias desaparecido, um aposentado voltou para casa com feridas no rosto e nos braços. Ele disse que foi enganado por uma mulher que conheceu na internet. A vítima conta que saiu da casa dele em Campo Grande, na Zona Oeste, e foi encontrar a mulher em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele acredita que foi pelo menos 4 dias desacordado. O prejuízo, segundo ele, ficou na faixa dos 17 a 18 mil reais. O artigo 171 do Código Penal diz que o estelionato consiste no ato de obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifícios árduos ou qualquer outro meio fraudulento. A Polícia Civil afirma que investiga golpes pela internet e que a delegacia de Seropédica está tentando identificar e prender a mulher que enganou o aposentado. Olha, e essa interessa para quase todos nós. Por medida de segurança, a agência dos Estados Unidos recomenda reiniciar o aparelho de celular semanalmente.
O alerta da NSA, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, vale para todo mundo. Desligar e ligar o celular toda semana para evitar que esses mini computadores de mão sejam acessados por hackers ou programas de espionagem. E essa é só uma das dicas da lista de melhores práticas para dispositivos móveis. A agência americana ainda recomenda desligar o Bluetooth e o Wi-Fi quando não estiverem em uso, manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados, desativar serviços de localização e usar senhas seguras na tela de bloqueio. E ainda outras recomendações sempre destacadas por especialistas em segurança digital do mundo todo, como, por exemplo, não abrir anexos de e-mail suspeitos, ter muito cuidado ao clicar em pop-ups de origem desconhecida e nunca compartilhar informações sigilosas, como senhas, por mensagens de texto. Agora, sobre reiniciar o celular semanalmente, além de evitar invasões, como alertou a NSA, os fabricantes de celulares dizem que essa prática também evita lentidão e travamento do aparelho. Vamos falar um pouco de cultura. A Cinemateca Brasileira recuperou cerca de 2.000 títulos de sua coleção e colocou todos à disposição na internet. Olha só, para o público de todo o país. E o melhor, o acesso é gratuito. Alguns dos títulos já estão disponíveis de graça no site da Cinemateca Brasileira. Até agora já foram recuperados e catalogados mais de 1.900 filmes. O restante do acervo será disponibilizado a partir do dia 15 de junho. O projeto faz parte do Programa de Restauração e Modernização do Espaço. A Cinemateca já passou por 5 incêndios, um alagamento e crise administrativa. Por causa disso, roteiros, documentos, cópias de filmes e equipamentos antigos, alguns com mais de 100 anos de história, foram perdidos. Os longas, curtas e documentários foram gravados entre 1909 e 1950. No acervo, é possível encontrar filmes clássicos como Mazzaropi, o filme Barulho na Universidade e Amazônia e Rio Exposição, de 1922. O projeto, que custou cerca de 15 milhões de reais, é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. E para ver os filmes de maneira gratuita, basta acessar o site da Cinemateca. E veja a seguir, lixo causa prejuízo de 7 bilhões de reais por ano no Brasil. E ainda, produtos da cultura pantaneira, como o berrante e o tererê, viram fonte de renda no Mato Grosso do Sul. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. E a crise do lixo custa 97 bilhões de reais por ano ao Brasil. Problemas de coleta, disposição inadequada e baixa reciclagem em 2020 impactaram saúde humana, financeira e ambiental e impõem desafios ao planeta. O Brasil gera quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, um montante suficiente para encher 2.000 estádios do Maracanã daquilo que a gente costuma chamar de lixo. No mundo, o volume aumenta anualmente e, no ritmo atual, deve saltar quase 80% até 2050, batendo 3,8 bilhões de toneladas. São restos de alimentos e de plantas, papelão, vidro, plástico, metais, roupas e calçados, produtos elétricos e eletrônicos, lâmpadas e remédios. Materiais que se valeram de recursos naturais, trabalho e energia para serem produzidos e transportados e que, em sua maioria, vão parar debaixo da terra, em aterros sanitários, depois de anos ou de poucos minutos de uso. Ao mesmo tempo, cerca de 1/3 de tudo o que é descartado pelos brasileiros vai para lixões a céu aberto, córregos, rios e, finalmente, o mar, deixando um rastro que contamina o solo e as águas,
com prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente. A decomposição descontrolada desses resíduos emite metano, um poderoso gás de efeito estufa responsável por parte do aquecimento global, num ciclo em que, quanto pior a gestão de resíduos, maior a quantidade de metano emitido na atmosfera. O impacto de todas essas falhas na gestão de resíduos, somados, os custos ambientais e climáticos da poluição com os respectivos danos à biodiversidade e à saúde humana, foi da ordem de 97 bilhões de reais em 2020. Se não houver uma mudança rápida, em 2050, esses custos indiretos da crise do lixo podem chegar a mais de 135 bilhões. E olha só, pela primeira vez em 6 anos, os índices de desperdício de água diminuíram. Está aí a boa notícia, mas ainda estão longe do ideal. Um levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que o país não controla de maneira eficiente o uso do recurso natural e que pelo menos 32 milhões de brasileiros vivem sem distribuição de água tratada. Apesar da melhora, o Brasil está em alerta para o desperdício de água. Essas perdas trazem prejuízo ao meio ambiente, além de encarecer o sistema e impactar no bolso do consumidor. O estudo feito pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados públicos de 2022 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento aponta que o volume total de água potável perdida por ano, só por vazamentos, chegou a 7 bilhões de metros cúbicos. Isso equivale a mais de 7 mil piscinas olímpicas, desperdiçadas diariamente, o suficiente para abastecer por 5 anos a população do Rio Grande do Sul depois das enchentes que atingiram o estado e destruíram as redes de tratamento. O valor aceitável de desperdício de água, estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, é de 25%. Dos 100 municípios mais populosos do Brasil, apenas 9 tinham números inferiores a esse valor em 2022, entre eles Goiânia, Campinas, Maringá e Caruaru. Em países desenvolvidos, a média de desperdício é de 15%. O levantamento aponta que a região norte lidera o desperdício com 47%, seguido do Nordeste. O Sudeste tem a menor taxa com 34%. A taxa de aquecimento dos mares duplicou nos últimos 20 anos. Em toda a costa oceânica brasileira, os termômetros subiram em média 2 graus além da média histórica. A Unesco divulgou hoje um relatório sobre as mudanças nos oceanos do planeta. De acordo com os dados apresentados, o ano passado foi o mais quente já registrado para as temperaturas oceânicas. Embora as temperaturas dos oceanos tenham registrado um aumento médio de 1,45 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, permanecendo dentro das metas do Acordo de Paris de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Em algumas regiões, como o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico Tropical, por exemplo, esse aumento já ultrapassa os 2 graus Celsius. A taxa de aquecimento dos mares duplicou nos últimos 20 anos. O nível do mar aumentou 9 centímetros ao longo de 30 anos e a taxa de subida também duplicou nesse período. A fauna e a flora marinha sofrem impactos diretos, pois são frágeis para sobreviver às mudanças de acidez que modificam o ambiente. Sobre o cenário brasileiro, diante do aumento do nível do mar e da crescente frequência de impactos nas cidades costeiras, é essencial adaptar essas áreas para que sejam resilientes a esse novo contexto. É essencial garantir a conservação das áreas naturais, como dunas, manguezais e todas as formações vegetais que atuam como defesas naturais contra o avanço do mar. Com o conhecimento de que o nível do mar está subindo a uma taxa elevada, além da frequência de ressacas nas praias, o relatório aponta que é recomendado evitar construções e projetos imobiliários nas áreas próximas ao mar. A temperatura do oceano no Atlântico Sul e ao longo de toda a costa brasileira está cerca de 2 graus Celsius acima da média histórica. Esse aumento preocupa especialistas, uma vez que o oceano, cobrindo 70% do planeta, desempenha um papel crucial na regulação do clima global. E o Instituto Meteorológico Internacional afirmou que o El Niño já demonstra sinais de enfraquecimento. Apesar disso, o fenômeno deve dar lugar à Laninha ainda neste ano. A Organização Meteorológica Mundial divulgou nesta segunda-feira que o fenômeno,
El Niño, que provocou o aumento das temperaturas e das chuvas no Brasil, está perdendo forças e já está dando indícios que deve acabar. O El Niño é responsável por um aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, interferindo nas temperaturas e no tempo em diversas regiões do planeta. As alterações climáticas, induzidas pelo homem, agravou ainda mais as condições meteorológicas extremas e afetou os padrões de chuva e temperatura. De acordo com a organização, o El Niño, agora, deve dar lugar ao Laninha, o que vai levar a uma queda nas temperaturas neste ano. Mas, especialistas lembram que o fim do El Niño não significa uma pausa nas alterações climáticas a longo prazo, uma vez que o nosso planeta vai continuar a aquecer devido aos gases de efeito estufa. Desde junho do ano passado, todos os meses tiveram um novo recorde de temperatura e 2023 foi o ano mais quente já registrado. O fenômeno causou a diminuição de chuvas em estados como o Mato Grosso e na região norte. E, por outro lado, os maiores volumes de chuva foram observados principalmente no Rio Grande do Sul, com acumulados que superaram os 2.000 milímetros no ano. Já a influência do Laninha aumenta em 60% durante julho e setembro e para 70% durante agosto e novembro. E o número de reconhecimentos federais de situações de emergência por desastres naturais no Brasil aumentou em mais de 80% nos últimos 10 anos. Estiagem, tempestades, inundações e enxurradas foram as condições que mais atingiram os estados nesse período. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, entre 2014 e 2023, as situações de emergência por desastres naturais no Brasil, reconhecidos pelo governo, saltou de 1.189 para 2.197. O índice representa aumento de 84%. E os desastres que mais atingiram os estados nesse intervalo foram relacionados à seca e às fortes chuvas. No mesmo período, os desastres naturais causaram prejuízo de ao menos 330 bilhões de reais ao setor privado e 34 bilhões de reais na área pública, com impactos principalmente na agricultura e no abastecimento de água. De acordo com o levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mais de 1.700 pessoas também morreram em razão de desastres no Brasil. E mais de 4 milhões ficaram desabrigadas. E nos últimos 10 anos, 2022 foi o período com maiores prejuízos. O país vivenciou 2 desastres de grandes proporções, sendo eles em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que causaram a morte de ao menos 230 pessoas, e em Pernambuco, com 130 vítimas. De acordo com o Serviço Geológico, ao menos 4 milhões de pessoas vivem em quase 15 mil áreas de risco no Brasil. Porto Alegre ocupa a 5ª posição entre os municípios com maior risco de desastres naturais do país, com 142 áreas de perigo. E agora, estrangeiros que queiram morar em Portugal e trabalhar devem primeiro pedir o visto de trabalho no Consulado de Portugal em seu país de origem. Só depois de obter o visto é que eles poderão entrar legalmente em terras lusitanas. E essa regra vale também para os brasileiros. Para quem já está em Portugal e tem visto, nada muda. As regras também não se alteram para quem está no país europeu e já deu entrada no pedido. Neste caso, o pior que pode acontecer é o pedido ser recusado e a pessoa ter que deixar o país. As alterações têm o objetivo de dificultar a permanência legal de estrangeiros e atingem também os brasileiros. A restrição na concessão de vistos de trabalho já era esperada e foi debatida durante a campanha eleitoral legislativa que resultou na eleição de Luís Montenegro para primeiro-ministro de Portugal em março. Restrições à entrada de estrangeiros são uma bandeira frequente e direta, e no caso de Portugal existe um problema concreto: o aumento significativo de estrangeiros que moram no país, mas não têm emprego e chegam até a viver em situação de vulnerabilidade, dependendo de auxílio do governo. Pelas novas regras, a pessoa terá de sair do país e pedir o visto ao consulado português
português em seu país de origem e só poderá entrar em Portugal após obter o documento. Agora, os brasileiros que querem morar em Portugal com visto de trabalho e ainda não foram, podem fazer o pedido do procedimento ao consulado. O benefício aos brasileiros e demais integrantes de países de língua portuguesa está na promessa do governo de Portugal de que os pedidos de visto apresentados aos consulados desses países vão tramitar mais rápido do que em outras nações. A língua em comum e a proximidade cultural também podem beneficiar essas nacionalidades, facilitando os vistos em detrimento dos demais países. E o aeroporto internacional eleito o melhor do mundo em 2024 fica no Catar e conta até com hotéis de luxo, obras de arte e jardim tropical interno. Quem circula pelo aeroporto internacional de Hamad, no Catar, encontra spa, extensa área verde interna, hotéis de luxo e até obras de arte. O local foi eleito o melhor aeroporto do mundo em 2024. Além disso, ele conta com um jardim tropical interno de 6.000 metros quadrados e engloba várias opções de lojas e restaurantes. A área foi projetada como um espaço de relaxamento para os viajantes e abriga espécies de árvores e plantas de diversas regiões. O Hamad também dispõe de 2 hotéis de luxo em seu interior. As hospedagens incluem acessos à piscina aquecida, áreas de spa e atividades fitness, como quadras de squash e até um simulador de golfe. Além disso, o aeroporto conta com um museu aberto. São várias obras de arte espalhadas pelos corredores criadas por artistas locais e internacionais. Os vencedores são escolhidos com base em pesquisa de satisfação feita com passageiros de diversos lugares do mundo. Infelizmente, o Brasil não aparece no ranking dos 100 melhores do mundo. Em segundo lugar, ficou o aeroporto de Singapura e, em terceiro, o da Coreia do Sul. Um levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo mostra que a capital paulista tem 111 empresas centenárias, entre elas várias padarias. Segundo a pesquisa, o comércio mais antigo da cidade foi fundado em 1872 e até hoje faz muito sucesso. O segredo do sucesso das padarias paulistas é o que muitos se perguntam. Bem, para começar, São Paulo é o maior consumidor de pão francês do Brasil, segundo uma pesquisa feita pela empresa VR. Não por acaso, o estado é conhecido por suas quase 13.000 panificadoras e tem até um guia turístico com informações das 148 mais famosas. Muitas são bem antigas e continuam bem-sucedidas. 13 delas têm mais de 100 anos de existência. E apesar de suas particularidades, algumas características em comum podem explicar a longevidade desses estabelecimentos. Quem nos conta que elementos são esses é o Rui Gonçalves, presidente da Sampapão, a organização que representa o segmento de panificação e confeitaria aqui em São Paulo. Acompanhe. O segredo da padaria é o seguinte, é o proprietário que está à frente do negócio, onde ele gerencia o seu negócio, sua padaria, onde ele vai criando a família e fazendo a família trabalhar dentro do seu negócio. Filhos, netos e assim por diante. Com isso, ele vai fazendo com que as receitas sejam as mesmas e tudo mais. Além disso, ele tem aquela facilidade de que padaria hoje é um mix de tudo. Antigamente era pão e leite, café e manteiga. Hoje não. Hoje é o café da manhã, o almoço, a janta, o happy hour, o chá da tarde, pizza, sopas. E além de tudo isso, que é muito importante, eu costumo dizer que o dono da padaria, no seu bairro, ele é quase tudo lá. Ele é o médico, ele é o advogado, ele é o consultor, psicólogo, ele é o banco, ele faz tudo lá. Então ele acaba tendo lá a facilidade de conhecer quase todos os clientes pelo nome, chamando Sr. José, Dona Maria, Sr. Antônio, Sr. Joaquim e assim por diante. Então eu acho que é isso que faz com que a padaria tenha essa longevidade de realmente que é centenária e vai continuar. Aliás, a nossa entidade também é centenária, faz 100 anos o ano que vem. É isso aí, parabéns a Sampapão. Resumindo então, o segredo desse setor é o amor pelo negócio, a paixão e o cuidado que passam de geração para geração e assim mantém o sucesso das padarias paulistas. E olha só que legal, produtos fabricados por artesãos de Mato Grosso do Sul, como o berrante, têm servido de esteio para a preservação da cultura pantaneira. Em alguns pequenos comércios da capital, a tradição do povo, como o tereré,
auxilia como fonte de renda e está presente em locais onde nem se imagina. Confira agora na reportagem de Kleber Gélio e também Cleiton Bernardi. No toque do ponteiro, a comitiva avança. Faça chuva ou faça sol. Ao som hipnótico do berrante, a boiada atravessa o Curicho até o ponto de descanso. Vai chegando a tardezinha e logo é hora de acender o fogo e preparar a janta sob a luz da lua. Enquanto cai a noite na imensidão do Pantanal sul-mato-grossense, na capital morena a toada do instrumento destoa da correria cotidiana, do ambiente urbano. E essa foi a maneira que o casal Valmir e Fátima encontraram para chamar a atenção dos possíveis clientes. E olha que tem dado certo. A gente está em todas as feiras. Temos feira terça, temos quinta, temos sexta-feira, temos no sábado, temos no domingo. Um instrumento que traz assim alegria para a criança, para o idoso, para o jovem, adolescente. Tudo eles querem pegar um pouquinho o berrante e tentar tocar. O dia mal amanhece e o grupo que transporta o plantel já está de pé para enfrentar as áreas alagadas. Por aqui, quem também já pulou cedo da cama foi o Aldenir, conhecido como Ney. Esse mestre artesão que trabalha neste pequeno cômodo no bairro Guanandi, em Campo Grande, e que há 30 anos tira o sustento da família fabricando produtos a partir do chifre de boi, como a guampa e principalmente berrantes. Eu comecei através do meu sogro, larguei meu pai trabalhando lá no café e vim pra cá com ele. Vim começar do nada aqui. Já arrumei minha casa, comprei em berrantes aqui. Dei 65 berrantes pra ele aqui nesse terreno aqui meu. É hora de selecionar os chifres, encaixar peça por peça sempre do mesmo lado, serrar, lixar, escovar. Lembra desse senhor? É o seu Valmir, lá da Feira do Paraty. Ele e a esposa Fátima são sócios do Ney no negócio dos berrantes pantaneiros. Aqui ele também dá uma ajuda, mas sacode mesmo a poeira. É como um afinador de instrumento. Depois do polimento, a gente coloca o couro, né? Mas já em seguida, antes de sair aqui da fábrica, nós já testa o som para mandar o som para o cliente. Pelos 4 cantos da cidade, o que não falta é gente de guampa na mão tomando tereré. Estes produtos não são apenas uma fonte de renda para esses trabalhadores, mas representam também a preservação da cultura pantaneira. O Igor, de apenas 15 anos, é uma dessas promessas. Desde criança eu passava aqui e olhava e eu falei assim, um dia eu quero trabalhar disso aqui, que esse aqui é um serviço muito bom. Tanto que hoje cerca de 70 artesãos de 25 municípios do Mato Grosso do Sul participam de um projeto que tem levado a marca do bioma não só para o Brasil, mas também para o mundo. O Made in Pantanal é um projeto que o Sebrae desenvolve aí há aproximadamente 2 anos, né? Que fomenta aí pequenos negócios, principalmente na área de artesanato, né? Na produção artesanal, né? Ele busca potencializar o artesanato com características pantaneiras, né? Em suas diversas áreas, matérias-primas, né? E divulgar aí não só para o nosso estado, mas aí para o Brasil e para o mundo inteiro. Vou provar para vocês que o berrante tem que atravessar fronteiras. Olha o toque aí. Em pouco mais de 2 décadas, as características de um ambiente rural foram se transformando e hoje o que ainda resta já está destinado a empreendimentos comerciais, como logo ali na Rua da Divisão, onde pequenos negócios foram modificando o dia a dia dos moradores da região. Mas tudo isso sem perder a tradição. Foram justamente nos anos que sucederam o início da pandemia de Covid-19 que os pequenos negócios mais precisaram de apoio. E foi também neste período que o número de novas empresas cresceu na região. A Maria, há 3 anos, apostou na loja de suplementos. Mas olha aí quem dá aquela força nas vendas. A gente decidiu vender o tereré porque muita gente procura na região e sai muito bem. Tem a guampa e tem a bomba também. Só a região do Anhanduizinho são mais de 17 mil empresas. Esta casa de carne que vende a famosa linguiça sertaneja é uma delas. O Douglas viu o negócio da família crescer tão rápido que hoje não tem nem tempo para um bate-papo.
E assim a gente vai tocando em frente, porque cada um de nós compõe a sua história. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Grande abraço e até mais.